dia todo junto, começaram as brigas, os conflitos, as angústias, um número alarmante de depressão, de ansiedade, de suicídios. E por aí vai. Quando o cerco se fecha, quando o desafio fica tão grande, é que quando a gente olha para a gente mesmo e diz assim: eu não posso deixar de jogar a minha semente. Ou seja, eu não posso deixar de cumprir minha missão. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu vim fazer. Eu não posso deixar de ajudar o outro a ser melhor. Porque ajudando o outro a ser melhor, eu ajudo a mim mesmo. Mas o outro está com dor. O outro está sofrendo. E eu tenho os meus problemas. Os meus problemas são grandiosos. Os meus problemas são gigantescos. E quando a outra pessoa vai reclamar, a gente ainda diz assim: você não sabe a vida que eu tenho. Você não sabe a dor que eu passo. Você não sabe a angústia que eu tenho. E muitas vezes nós olhamos só para o nosso problema. E a gente vai fazendo com que ele fique cada vez maior. E a gente não consiga carregar todos os fardos que a gente precisa carregar. A gente tem uma mochilinha mental aqui atrás da gente, onde a gente vai carregando culpa, angústia, medo, traumas. Medo tomou conta de muita gente. O que vai ser de mim, o que vai ser da humanidade, o que vai ser da minha casa, o que vai ser do meu dinheiro, o que vai ser da minha família, da comida para eu colocar na mesa. O que será do próximo mês? O medo é sempre a mente em algo que ainda não existe. Assim como a ansiedade. A ansiedade está sempre pensando para frente. Assim como a síndrome do pânico toma conta. Algo vai acontecer. E eu não sei ainda o que vai acontecer. 95% daquilo que a gente pensa negativo nem acontece. Quando nós olhamos para a nossa vida como um universo, e olhando para ela o que a gente pode aprender, nós tiramos uma lição. Se eu sentar no banco de aluno e olhar a vida como um aluno, eu aprendo. Agora tem um outro banco que às vezes a gente senta, que é o banco da vítima. E quando nós sentamos no banco da vítima, nós ligamos um chicotinho e começamos a nos punir. Primeiro por tudo que nós fizemos, depois tudo que fizeram para mim, depois tudo que ainda vai acontecer. E eu passo a sofrer. Eu não sei onde você está agora, eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu quero que você olhe para a tua vida por alguns instantes, agora, para o momento que você está, e veja se você está mais sentado no banco de aluno ou se você está mais sentado num banco de vítima. Se você estiver no banco de vítima, eu tenho que te dizer que a sua jornada vai ser um pouco mais difícil. Porque você vai começar a vibrar negativo. Tudo que a gente pensa, a gente sente. E quando nós sentimos, nós vibramos, alteramos as nossas moléculas, alteramos a nossa frequência vibracional. E quando a gente vibra, nós entramos numa frequência vibracional negativa. E tudo começa a dar mais errado ainda. A gente começa a atrair isso. Começa a quebrar coisa em casa, começa a não dar certo. Aquele projeto que você ia começar em rosca, a pessoa não te liga. Você está sentado no banco de vítima, trazendo mais culpa, trazendo mais medo. E guarda isso que eu vou dizer para você. A vida te dá mais do mesmo. Porque quando você vibra no medo, o medo é um sentimento egoísta. E ele quer mais dele. O egoísta não quer só para ele. O medo é um sentimento egoísta. E todo sentimento negativo é egoísta. Ele quer mais dele. Então se você alimenta medo, sente medo, a sua frequência vibracional cria mais situações de medo para o medo ficar grande, bem vivinho dentro de você. Se você sente angústia e deixa essa angústia te alimentar por mais de um dia, 2, 3 dias, você começa a alimentar muita tristeza, começam a acontecer situações para que você comece a justificar aquilo, não é assim? Ó, eu estou triste porque me acontece, ó, tudo dá errado para mim, nada para mim funciona, tudo para mim é mais difícil, olha o que me... E a gente começa a fazer uma lista de coisas para justificar o sentimento negativo que nós estamos. A vida só consegue se comunicar com você através da sua vibração. A nossa alma vibra, pulsa, nosso coração, a nossa luz, toda a nossa vibração. Quando eu sento no banco de aluno e eu trabalho a esperança, sentimento positivo é generoso, ele espalha. Quando eu trabalho a esperança, a perseverança, o amor, mais sentimentos disso começam a se espalhar, a alegria, o sorriso. Mas William, é difícil. Aqui em casa você precisa ver a situação que está. Ninguém está dizendo para você que é fácil. Ninguém está aqui dizendo para você esqueça tudo. Tudo que você está, arruma uma mala e vai ser feliz. Não, não é só isso.
Ninguém aqui é bobo. Todos nós sabemos o desafio que é passar por um problema financeiro. Não tem mais nada que tire a paz do que um problema financeiro. Você não consegue dormir à noite, porque você tem uma dívida para pagar, porque você tem um boleto para cumprir, que você tem um aluguel para cumprir. Isso tira a paz de qualquer pessoa. Mas se você ficar vibrando no negativo, que não vai dar certo, que não vai funcionar, só mais disso vem para você. E o dinheiro até entra na tua vida, mas ele acaba saindo, porque ele também é uma energia. O emprego até estava para vir para você, mas ao invés de abençoar a sua situação, você amaldiçoa. Olha, o maldiçoo. Eu não abençoo. Eu só reclamo. Clamar, na Bíblia não tem? Clamei a Deus. É falar com muita força, com muita fé. Então, se eu clamo por alguma coisa, eu estou falando com muita força. Então, quando eu reclamo, eu estou clamando 2 vezes algo que eu não quero mais. Então, quando eu reclamo do meu dinheiro, reclamo do meu corpo, reclamo da minha saúde, reclamo da minha casa, eu estou clamando 2 vezes uma coisa que eu não quero mais. E mais disso vem para você. Então, ao invés de reclamar, eu simplesmente agradeço. O contrário da gratidão não é a ingratidão. A ingratidão é só não ser grato. O contrário da gratidão é a reclamação. Porque quando eu reclamo, eu estou com a mente no vazio. Quando eu reclamo, eu estou olhando para que não dá certo. Quando eu reclamo, eu estou olhando para um campo da minha vida que não está legal. E eu não consigo ver as coisas que já funcionaram. Olhem como nós estamos agora conectados através de uma internet. E que bom que nós temos hoje computadores, celulares, televisores, que a gente se conecta e nós podemos falar todos os dias. Nós podemos falar. Ah, eu estou longe da minha família, estou longe de tudo. Olha o tipo de vibração. Se eu mudo, que bom que eu pude falar com a minha mãe hoje, porque eu me conectei com ela através do WhatsApp. Está tudo bem com ela. Sei que logo estaremos juntos. Muda alguma coisa ou não? Muda absolutamente tudo. E muda a minha vibração. E eu continuo trabalhando sentimentos positivos dentro de mim. Dentro do meu sentimento. Lembra, pensamento vira palavra. A palavra daqui a pouco vira atitude. E a atitude vira hábito. E sem perceber, o teu hábito, aquilo que você faz todo dia, cria a tua realidade. Um aluno sempre se pergunta: o que eu posso aprender agora? Um aluno, quando olha para a vida, ele pergunta: o que eu posso aprender com essa situação? Esse desafio agora que eu estou passando aqui, ele pode me ensinar como? Como eu posso me reorganizar? Como eu posso usar minha criatividade? Como eu posso usar uma inteligência? Diga para você mesmo: eu sou um homem inteligente. Eu sou uma mulher inteligente. Eu tenho criatividade. Eu posso continuar. Eu tenho força para passar por esse desafio. Deus está do meu lado. Eu tenho fé. E o grande mestre Jesus, quando falava para as pessoas, sempre falava sobre fé. Porque se você tiver uma fé, que é aquela força dentro de você, que te move, você consegue passar por qualquer desafio. Todos nós temos fé. Todos. Ontem, antes de dormir, possivelmente, 90% de vocês colocaram o celular ou o despertador para acordar hoje de manhã. É ou não? O que é isso, se não fé? Eu coloco o despertador para acordar às X horas, porque eu tenho fé que vou acordar amanhã. Ah, eu estou marcando então de fazer isso aqui tal hora, porque eu tenho fé que eu estarei vivo. Hoje, milhares de pessoas não acordaram, só por morte natural. Milhares de pessoas, quando abriram hoje o WhatsApp, perceberam que eles estavam diante de uma dor, porque descobriram que um ente querido havia desencarnado. Então, hoje, nós temos pessoas que estão sofrendo muito porque perderam alguém. Nós falamos perderam, nós usamos essa expressão que é de cunho comum, né? Nós sabemos que nós não perdemos ninguém. O que acaba é o corpo, a alma continua. E quando a gente não precisar mais dessas pernas, desses pulmões para respirar, dessa boca para falar, desses olhos, dos pés, nada, a nossa alma simplesmente continua,
Porque a nossa alma é eterna. E só nós mesmos somos eternos conosco. É maravilhoso termos à nossa volta pessoas que nos amam e pessoas que nós amamos. Mas nós temos que perceber que cada um tem a sua história. E cada um tem o seu desafio. E cada um é um aluno no momento de evolução. Aqui todo mundo passou pela primeira série, pela quinta série, pela oitava série, pelo ensino médio, foi indo. Nós tínhamos uma classe de pessoas que estavam no mesmo nível. E não tinham pessoas que repetiam de ano, não tinha pessoas que passavam. Não era assim, a gente morria de medo de perder o ano. E hoje eu escuto pessoas dizendo assim: vamos cancelar 2020? Não. 2020 é um ano muito importante na nossa vida. É um ano de aprendizado, é um ano de crescimento, é um ano de evolução espiritual, é um ano de uma transição muito forte. É um ano onde as pessoas passaram a olhar para elas, onde as pessoas buscaram autoconhecimento, onde as pessoas descobriram a fé que não tinham, que estavam esquecidas, onde as pessoas foram obrigadas a ficar mais com elas mesmas. Nós tivemos muitas oportunidades, eu poderia listar tantas outras aqui. O importante é perceber que nós estamos num aprendizado, numa escola, e que nós temos um mestre que nos ensina. E que quando nós vamos buscar, diante de tudo aquilo que ele deixou como exemplo, de tudo aquilo que nós temos escrito, que outras pessoas que conviveram com ele puderam nos escrever para que a gente pudesse estudar hoje e sermos melhores naquilo que nós estamos fazendo, nós temos muito que aprender. Jesus jamais desistiu. Quando Jesus estava pregado na cruz, sofrendo uma das maiores dores que a gente nem pode imaginar, porque a morte de cruz era uma morte que já existia no mundo há muito tempo. Só que ela tinha alguns objetivos: fazer a pessoa sofrer muito e também humilhar, porque ela ficava exposta muitas horas diante das pessoas. E colocaram Jesus numa morte de cruz, para que ele sofresse e fosse também humilhado. E quando Jesus estava na cruz, Jesus, sabendo de sua missão, Jesus não parou nem um segundo, nem um minuto sequer. Jesus ainda puxa papo com um ladrão que estava numa cruz ao lado. E numa conversa, Jesus ainda diz para ele que se ele se arrependesse de tudo que ele havia feito, de tudo que ele havia cometido, eles iriam se reencontrar. Jesus nos dá uma das maiores provas da eternidade da alma. Jesus está o tempo todo ao nosso lado. Jesus está o tempo todo no olhar daqueles que nós olhamos dia a dia. Talvez você tenha uma pessoa na sua casa que você está de mal, que você não conversa. Abraça essa pessoa. Você está abraçando Jesus. Dentro da tua casa pode abraçar. Faz falta fora, né? Eu que também gosto de abraçar, faz falta abraçar. Abraça quem está na sua casa. Você tem essa oportunidade agora de estar junto com essa pessoa. Nós abraçamos Jesus quando nós passamos a ouvir aqueles que querem desabafar, que muitas vezes não tem com quem conversar, mas ainda assim você escuta, porque você trabalha a paciência. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puro de coração é aquele que trabalha a paciência. Puro de coração é aquele que compreende, que pode aprender. Puro de coração é aquele que trabalha o entusiasmo, assim como uma criança. Por isso que Jesus diz: deixa vir a mim as crianças, elas são puras. Se vocês quiserem ver o reino do céu, vocês precisam ser como elas. E olha como uma criança é entusiasta. E entusiasta do grego significa Deus em você. Quando nós somos entusiastas da nossa vida, mesmo diante de um desafio, nós estamos reconhecendo Deus dentro de nós. E é muito importante ser entusiasta, principalmente em momentos desafiadores, porque é nessa hora que nós mostramos a que viemos. Quando um soldado está diante da guerra, não é a hora dele parar para descansar, nem para reclamar, nem falar mal da guerra. Ele se prepara, ele vai forte. E o que nós fazemos quando temos uma guerra diante da nossa vida? Eu não gosto dessa expressão guerra, mas me veio agora para falar isso. Quando nós estamos diante de uma guerra, a primeira coisa, a gente deixa de dormir. Segunda coisa, a gente deixa de comer. Terceiro, a gente fica muito preocupado e traz pensamentos negativos.
e aí como soldados nós nos enfraquecemos. É nessa hora que nós precisamos ser entusiastas. É nessa hora que nós precisamos buscar Deus dentro da gente. É nessa hora que a gente precisa pegar os ensinamentos de Jesus e trabalhar com muita força e saber que está tudo bem na nossa vida, está tudo bem no nosso mundo, que eu me amo e está tudo bem, e eu vou ter força para passar. É nesse momento que nós lembramos do semeador, que mesmo sabendo que nenhuma semente iria germinar, ele saiu fazendo o trabalho dele, fazendo o melhor possível e cumprindo a sua missão. Que nós, todos os dias, ao deitar na nossa cama, se a gente pensar em desistir, nós vamos lembrar: eu sou um semeador e eu vou continuar semeando a minha semente. Seja qual seja a sua missão, ela não acabou. Deus confia em você. Jesus está do nosso lado. Jesus nos ampara. Jesus caminha com a gente. E é com Jesus que eu deixo você a partir de agora. Muito obrigado pela atenção. Quem já buscou saber qual razão, quem já tentou ouvir o coração, há de sentir que a reencarnação traz tanta luz, dá tanta explicação. Como entender que Deus é Pai e amor, sem perceber que mesmo quem errou não vai arder pra sempre no rancor, mas vai ter a chance de tentar de novo. Se Jesus pra moça diz: não sou eu o teu juiz, não há pedras que impeçam-na de ser feliz. Renascer junto com a luz do sol, dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer, uma vida que quem vem pro mundo pra vencer. Renascer junto com a luz do sol, ter um dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer, uma vida de quem nasce pra vencer. Boa noite, queridos amigos. Convido vocês a ficarem de pé nesse momento, nas suas casas, junto com seus familiares. É o momento de nosso tratamento espiritual, ainda que ele venha acontecendo desde o começo da sua conexão nessa transmissão. Este é o momento em que os benfeitores espirituais que foram ao longo do tempo preparando, verificando como é que estava o seu coração, e que você foi ligando em cada uma das palavras e do sentimento, das palavras que ouvia e do sentimento que percebia, nesta hora, nós lhe convidamos a dar as mãos à sua família. Você que está na sua casa sozinho, você não está sozinho. Este Jesus, através de todas as forças espirituais, encontram-se com você agora, dando-te as mãos para este momento. O homem havia passado por agruras, mas encontrou Jesus. E naquela hora, ele desdobra as mangas de sua túnica, descobre o rosto do capuz e se mostra tal qual ele era.
Rompe o silêncio diante de todos que o repararam leproso. Só Jesus aproximou-se dele. O que queres, Senhor? Se quiseres, podeis me limpar. Naquela hora, de Jesus parte uma força. Sim, eu quero ser limpo agora. Esta é a resposta para os pedidos de seu coração neste momento. Sim. Então nós invocamos a todas essas forças espirituais para que sejam os encaminhadores deste sim de Jesus para a sua casa, para a sua vida. A doutor Bezerra de Menezes e todos os seus legionários, todos os seus trabalhadores, a Mãe Santíssima e a representação de todas as Nossas Senhoras de Aparecida, que ainda há pouco, ainda estamos sobre esses ares de amor de Aparecida, a todas as forças espirituais que fazem parte desta casa. Nós pedimos agora que estes amigos cerquem a sua família ou a você, cerquem você que estiver no hospital, cerquem você que está junto de sua família ou sozinho. E perceba que nesta hora o céu de sua casa se abre e uma nesga de luz rompe o firmamento, atravessa as barreiras da camada do medo, seja lá do que for, e se direciona a você. É este Jesus que quer abençoá-la agora. E aproveita esta abertura do seu coração para, através deste caminho, enviar recursos, enviar forças que causam na tua vida e na tua casa agora, que trazem para a tua vida bênçãos de libertação, retirada de todo mal, de toda angústia, de todo pensamento suicida, de toda tristeza, de toda enfermidade. Sinta como sentiu aquele homem que pediu a Jesus: se quiseres, podeis me limpar. Sinta este sim do Cristo, através desta força que se espalha na tua casa, que te emociona como nos emociona agora, que retira todo o mal da tua vida, que cerca a tua casa e que ouve o seu coração. Peça o que você precisa. Diga: Jesus, eu vou amanhã